Bom dia, com muita alegria que começamos essa semana, a 19ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, com essa belíssima festa de São Lourenço, um santo extraordinário, mártir, 225, então dos primórdios do cristianismo, que guarda um belíssimo humor mesmo nos momentos de grande perseguição. São Lourenço que, ao ser perseguido, vai trazer os pobres e diz ao seu perseguidor: eis o tesouro da igreja. O tesouro da igreja são os pobres. Vai ser queimado vivo e contam que ele guarda um bom humor mesmo durante esse período em que é queimado vivo, dizendo assim: me vire agora do outro lado porque falta torrar um pouquinho mais do outro lado. Então, aqueles que vivem a palavra de Deus são capazes de manter o bom humor mesmo nos momentos de grandes tribulações, de grandes dificuldades. Queremos então viver esse momento de Léxio, essa leitura orante da palavra de Deus em que mergulhamos com toda a igreja nas leituras. São as leituras no mundo inteiro, na Ásia, na África, na Europa, nas Américas. Todos os povos vão hoje ter a graça de meditar essas mesmas passagens. Então você pode abrir a tua Bíblia, 2 Coríntios 9, 6 a 10. Sabei que quem semeia com parcimônia também colherá. E quem semeia com grandeza, com largueza, também colherá. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus pode acumular de toda a espécie de graças, para que tenhais sempre e em tudo o necessário, e vos fique algo de excedente para toda a boa obra. Conforme está escrito: distribuiu e deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, vos fornecerá também a semente e a multiplicará e fará crescer os frutos da vossa justiça. Que bonito essa carta de São Paulo aos Coríntios, que vai nos exortar a que cada um dê conforme dispõe no seu coração. Você não deve dar constrangido, nem dar os teus bens, nem dar a tua vida de forma constrangida, de uma forma obrigada. Mas o Senhor te diz: dá segundo aquilo que o teu coração é capaz de dar. Claro que quanto mais amamos, mais damos e nos doamos. Mas o Senhor quer verdadeiramente dilatar o nosso coração, torná-lo capaz de uma grande graça de doação. E essa graça de distribuir aos pobres. Sabem, a justiça é que cada um receba aquilo que precisa. E quando nós temos muito, então não é para dizer: mas se eu tenho muito é meu. Não. Se o Senhor te confia muito, é porque Ele acredita que você vai ser capaz de distribuir aqueles que hoje estão em necessidade. As riquezas não são nossas, os dons não são nossos, os talentos não são nossos, os carismas não são nossos, eles são para se porem ao serviço dos pobres. E os pobres não só em sentido material, mas também em sentido figurado, os pobres de conhecimento, os pobres de experiência de Deus, os pobres de uma vida espiritual autêntica. Tudo que você tem, você deve distribuir, você deve semear com largueza. E aquele que semeia com largueza, isto é, com generosidade, vai receber também uma colheita abundante. Então São Paulo hoje nos exorta a dilatar o nosso coração e a dar tudo e dar a todos. Ter um coração alargado, um coração que não teme faltar, mas ao contrário, sabe que quem nos dá a semente é o semeador. E que quem vai fazer multiplicar essa semente também é o semeador. E quem vai nos dar o pão também é o semeador. O Salmo 111, você pode abrir a tua Bíblia, Salmo 111, 112, diz assim: Aleluia! Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A descendência dos retos será abençoada. Feliz quem tem piedade e empresta, e que conduz seus negócios com justiça. Vou repetir que esse versículo 5 é muito importante. Feliz
quem tem piedade e empresta, e que conduz os seus negócios com justiça. Eis que ele jamais vacilará, a memória do justo é para sempre. Ele nunca teme as más notícias, seu coração é firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro, nada teme. Ele se confronta com seus opressores. Ele distribui aos indigentes com largueza. Sua justiça permanece para sempre. Sua força se exalta em glória. Então, que bonito esse coração do justo, que é firme e confiante no Senhor. Muitas vezes a gente pode parar de dar e de se doar porque tem medo de perder, tem medo de faltar, tem medo que se eu der, vai faltar. Mas não, irmãos, quando damos, a lógica de Deus é diferente, se multiplica. Quando doamos e nos doamos, de verdade, a graça de Deus nos surpreende muitíssimo. E o Evangelho de São João hoje vai nos dizer isso. Aquele que morre, aquele que aceita morrer, esse vai produzir muito fruto. A lógica do Evangelho é muito diferente da lógica humana. Pode abrir o Evangelho de São João e podemos proclamar essa passagem bonita. João 12, 24. É fácil decorar. João 12 e o dobro, 24. João 12, 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanece só. Mas se morrer, ele produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde eu estou, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra do Senhor. Que bonito perceber de verdade que somos chamados a ser como esse grão de trigo, que se deixa lançar, e o semeador é nosso Senhor Jesus, e você deve confiar a tua vida nas mãos do Pai, confia a tua vida nas mãos do Verbo e deixa que o Senhor te lance, que o Senhor de verdade se sirva de você como Ele quiser e onde Ele quiser. E quem aceita perder a sua vida, e no sentido também de perder o controle da sua vida, de tudo controlar, de tudo decidir, mas quem deixa que Deus se sirva de você, o Senhor vai te surpreender muito. E de verdade, você não vai perder, mas você vai receber o cêntuplo. O cêntuplo em graças, em missões, em trabalhos, mas também em alegria e em fecundidade. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estou, aí também estará o meu servo. E se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Que grande recompensa a nossa de recebermos o Pai de verdade como uma grande graça. Hoje, a leitura patrística que a Igreja nos dá nesse dia de São Lourenço é sobre o tratado da encarnação do Senhor de Teodoreto de Ciro, bispo, século V. E ele diz assim: curarei os seus tormentos. Com liberdade vai Jesus ao encontro dos sofrimentos preditos a seu respeito. Por várias vezes os prenunciou aos discípulos, tendo mesmo repreendido a Pedro, que repelia o anúncio da paixão, e declarou que por ele se daria a salvação do mundo. Por isso apresentou-se aos que vinham buscá-lo, dizendo: sou eu a quem procurais. Acusado não respondeu. Podendo esconder-se, não o quis, embora por mais de uma vez se tenha furtado às ciladas dos perseguidores. Ele chora sobre Jerusalém, que pela incredulidade atraía para si a ruína, e prediz a suprema destruição do templo outrora famoso. Com toda a paciência, suporta ser batido na cabeça por homem duplamente escravo. Esbofeteado, cuspido, injuriado, atormentado, flagelado e, por fim, crucificado, e dado por companheiro de suplícios a 2 ladrões, encontrado entre os homicidas e celerados, bebe o vinagre e o fel produzidos pela má videira, coroado de espinhos em lugar de louros e cachos de uva, escarnecido com a púrpura, batido com a cana, ferido o lado pela lança e, enfim, levado ao sepulcro.
Tudo isto sofreu enquanto operava a nossa salvação. Pois aqueles que se haviam escravizado ao pecado eram devidos os castigos do pecado, e ele, isento de todo o pecado, tendo cumprido toda a justiça, suportou a pena dos pecadores, destruindo por sua cruz o antigo decreto de maldição. Cristo, assim diz Paulo, nos remiu da maldição da lei, feito maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que pende do lenho. E com a coroa de espinhos põe fim ao castigo de Adão, pois após o pecado este ouvirá: maldita a terra em teus trabalhos, germinarão para ti espinhos e abrolhos. Com fel, bebeu a amargura e a dor da vida humana. Que bonita essa imagem, não é? Jesus, ao beber o fel que lhe era dado, ele bebe toda a dor e a amargura da vida humana, passível e mortal. Pelo vinagre, assumiu em si a mudança do ser humano para o pior e concedeu a volta para o melhor. Então, o vinagre que é dado a Jesus simboliza essa mudança, né, do vinho que vira vinagre, essa mudança do aquilo que era bom e que agora vira pior na humanidade. E a púrpura significava o reino, a cana o frágil poder do demônio. Impressionante. A cana representa o frágil poder do diabo. A bufetada publicava a nossa liberdade, tolerando as injúrias, flagelos e chagas a nós devida. A bufetada publicava a nossa liberdade. O lado aberto, à semelhança de Adão, deixa sair não a mulher, que por seu erro gerou a morte, mas a fonte da vida, com a dupla torrente que vivifica o mundo. Uma, no batistério, nos renova e cobre com a veste imortal. A outra, a mesa divina, que alimenta os recém-nascidos com o leite dos pequeninos. Bonita essa contemplação do mistério da cruz, que vai nos fazer com que entendermos que Jesus, ele assume o nosso lugar, o nosso pecado, a nossa fragilidade, para que cada um de nós possa não morrer, mas ao morrer com Cristo, renascer com Ele. E São Lourenço, como falávamos no início desse momento de Lexio, esse santo mártir, ele nasce em 225 em Roma e se torna mártir católico em 258. Ele ocupava o cargo de diácono, então hoje é dia de celebrarmos os diáconos e o nosso fundador é diácono, então queremos parabenizar e rezar pelos diáconos do mundo inteiro e de modo particular o diácono Jorge da nossa comunidade e todos os diáconos que fazem parte da nossa família espiritual e todos aqueles que têm esse desejo no coração de serem diáconos permanentes. O que é um diácono senão um homem consagrado ao altar, à palavra, à caridade e capaz de dar esse testemunho muito bonito de firmeza da sua fé. Então, rezemos pelos diáconos e rezemos também por esse homem capaz de cuidar da igreja, das coisas da igreja e quando, por ser perseguida, a igreja era obrigada a dar todos os seus tesouros, todas as suas riquezas no prazo de 3 dias, o São Lourenço, ele leva todas as pessoas pobres que eram ajudados pela igreja e apresenta ao imperador dizendo assim, estes são o patrimônio, estes são a riqueza da igreja. O imperador furioso manda matá-lo e queimá-lo vivo no fornalha ardente por cima de uma grelha. E é aí que eles dizem, vocês agora podem me virar porque esse lado já está bem assado. Então é considerado um servo fiel que dá a vida até o fim. Geralmente as estátuas que representam São Lourenço apresentam ele com uma grelha, que é o instrumento com o qual ele foi martirizado, e também a Bíblia nas suas mãos. Então peçamos essa graça a São Lourenço, o padroeiro dos diáconos, de sermos verdadeiramente apaixonados pela palavra de Deus e de irmos até o fim, de aceitarmos morrer
mas não permitirmos que a palavra de Deus ela morra em nós, nem que ela morra à nossa volta, mas ao contrário, que a palavra de Deus ela possa incendiar os corações e que ela possa inflamar o mundo inteiro. Desejo a todos um santo dia, santo início de semana nessa segunda-feira e desejo que de verdade o Senhor possa cada vez mais inflamar o nosso coração. Um grande abraço a todos e toda a nossa comunhão, a comunidade continuará a meditar noite e dia essa graça de contemplação, essa graça de amor, essa graça de intercessão pela sua vida. E acompanhe a programação da nossa Web TV. Não esqueça que a palavra de Deus não está algemada e que nós continuamos a meditá-la, a celebrá-la, a anunciá-la no mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.